que tu sentes do teu relacionamento que acabou, não é essa saudade que te deixa triste. Muito pelo contrário, essa saudade mostra que tu és um ser humano. Agora, querer viver essa saudade como se fosse uma verdade, querer voltar ao teu passado por uma realidade que já não existe, é isso que faz de ti um ser humano completamente triste. Bem-vindos ao ABC do Amor Próprio. Hoje vou falar convosco sobre o tema saudade. Por favor, partilhem este direto com quem vocês sabem que precisa de ouvir esta conversa. Vou fazer aqui uma partilha muito boa, muito profunda sobre saudade. Vou partilhar convosco muitas perspectivas. Agradeço imenso a quem vai estar aqui comigo agora, em direto, mas a quem vem depois. Partilhem nos comentários, deixem a vossa opinião. Mandem para quem vocês sentem que merecem e precisa de ouvir esta conversa. Estou aqui a pôr só o comentário. Carreguem aí nos corações, carreguem aí nas reações. Vamos ter aqui um bom momento, vamos criar aqui uma boa energia para o Instagram ver que estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a fazer coisas boas. Então, bem-vindos ao ABC do Amor Próprio. Eu tenho a certeza que eu e tu, no fim desta partilha que eu vou fazer hoje sobre S de saudade, vamos acabar por criar um grande laço. Hoje eu vou partilhar contigo que a saudade que tu tens do teu relacionamento que acabou, dos bons momentos, não é mau. É bom até, faz de ti, mostra que tu tinhas emoções, que tu viveste esse relacionamento, foi intenso para ti. Isso é bom. Agora, aquilo que te faz viver com tristeza, aquilo que faz com que tu constantemente queiras viver numa realidade por causa desse relacionamento que acabou, é tu acreditares que essa saudade não é uma saudade e é um sentimento que tu tens que reviver. E aqui está o perigo. Há pouco tempo eu tive esta conversa em que me perguntaram do que é que tu tens mais saudade quando tu eras mais nova. Eu respondi, eu tenho saudades da minha inocência. O que é isso da minha inocência? Lembrei-me automaticamente do meu primeiro amor, do primeiro amor que eu vivi. Vivi um amor aos 19, o meu primeiro amor foi aos 19, que eu considero mesmo amor. O que veio antes era mais atração, era mais carinho, era mais vontade também de ser livre. Aos 19 anos eu vivi o meu primeiro amor, que começou numa festa, começou de uma forma completamente inusitada. E tinha que ser numa festa, porque eu sou uma mulher de festa. Eu sou uma mulher que gosta de estar no meio do barulho, sou uma mulher que adora estar no meio da confusão e sinto-me plena a dançar com barulho e vibrar. É o meu elemento, gosto. E o rapaz aproximou-se. Não vou mencionar os nomes, não é porque ele não mereça saber da história, mas é porque é passado, eu já não vivo esse passado. E vai que me segue. Então também não vamos aqui criar essas situações. E lembro-me que nos conhecemos numa festa e à partida, nem pensar, eu tinha barreiras que me tinham sido impostas pela minha mãe, que não entregues o teu tesourinho a ninguém, os homens só querem o teu tesourinho, não podes envolver-te assim à toa com um homem. E posso dizer-te que hoje eu olho para trás e eu penso assim, se eu tivesse um filho, será que eu faria a mesma coisa que a minha mãe? Não, obviamente, nem posso fazer a mesma coisa que a minha mãe, porque eu não sou a minha mãe. Mas eu hoje agradeço e consigo olhar para trás e dizer, ainda bem que a minha mãe me disse que o nosso tesourinho é muito importante para nós mulheres. Quando eu falo do nosso tesourinho, estou a falar do nosso corpo. E quando a minha mãe me diz, os homens só querem uma coisa, colocou na minha cabeça que tu tens valor. É claro que eu hoje em dia diria aos meus filhos de uma forma completamente diferente. Mas a minha mãe naquela altura mostrou-me que eu tinha valor. Mostrou-me que se eu desse o meu corpo e se eu desse o meu tesourinho a qualquer homem que me pedisse, eu ia estar a entregar uma das coisas mais valiosas que eu tenho, que é o meu corpo. E aí dou toda a razão à minha mãe. Só que o facto de eu sempre ouvir essas histórias, cultura cabo-verdiana, Janho Sabel, o facto de eu sempre ouvir essas histórias que nós temos que dar valor ao nosso corpo, boca por ir a qualquer homem, o facto de eu ouvir essas histórias também criou uma barreira em mim.
Criou uma barreira em que, meu Deus, eu não posso falar com homens, eu não posso dar, eu não me posso apaixonar. Fechou-me de uma certa forma. Só que eu já me tinha apaixonado muito antes. 16 anos, era miúda. E eu sempre fui muito livre dentro de mim, porque fora tinha que manter sempre uma capa. Então, aos 19, eu lembro-me que quando ele me abordou numa festa, tipo, vamos dançar. Eu fui, dançámos. Foi bom. O toque já ali no dançar. Era aquelas quizombas do antigamente. Ai, que era tão bom dançar aquela quizomba. E o toque foi bom, mas não foi um toque desrespeitoso. Era aquela quizomba que te abraçava, aquela quizomba que era profunda, aquela quizomba que era boa. Que hoje em dia não sei se é bem assim, se dança assim ou não. E eu lembro-me perfeitamente de senti ali, isto não é as danças que eu andei a dançar, mas tudo bem, passou, porque lembra-te, eu tinha aquela barreira na minha mente. Até que depois ele vem atrás de mim e ele puxa-me, dá-me o teu número de telefone, nem pensar, e fez uma brincadeira comigo. Aí ele conquistou-me. Porque aí, repara, depois quando tu ao longo da vida tu conheces, tu vais percebendo o que é que te atrai nas outras pessoas. Ele não era o mais bonito dos homens, não era o mais lindo, maravilhoso dos homens, não é isso. Mas sabes o que é que me conquistou? O facto de eu estava no meu elemento, que era a festa, e ele conseguiu puxar-me e brincou comigo. O humor para mim é um valor que eu levo muito a sério, porque a minha vida sem humor não tem piada. E então o homem que tem que estar ao meu lado tem que sempre ser um homem muito bem disposto e contente. Então aí ele conquistou-me. E eu comecei a viver o meu primeiro amor aos 19 anos. E eu sentia-me única. Ele fazia-me sentir única. Ele fazia-me sentir a rapariga. Porque eu não era mulher. Ele fazia-me sentir livre, mas ao mesmo tempo conectada com ele. Era bom, era divertido, ele era um rapaz divertido, então muito mais facilmente eu aproximei-me dele. Nós vivemos momentos muito bons, muito divertidos, muito engraçados. Havia conversa, como tu podes reparar, eu gosto de conversar e muito. Havia uma conexão muito grande, havia uma aproximação muito grande, então foi muito divertido estar com ele. O descobrir, o fazer amor pela primeira vez com ele, eu sou muito abençoada porque eu fui tratada como uma rainha nesse aspecto. Foi muito bom, a nossa conexão foi maravilhosa. Foram um dos melhores 6 meses que eu tive ao longo eu tinha 19, ao longo de toda a minha vida, tinha sido maravilhoso. Até que eu descubro que eu não era a única que estava a viver esses 6 meses. Mas ele tinha-me dado sinais, sabes? Ao longo desses 6 meses de namoro. Eu quis ignorar. Apanhei mentiras, apanhei coisas que não batiam certo, mas eu gostava tanto, eu estava a viver tanto aquele amor, as experiências que eu estava a viver pela primeira vez na minha vida, eu estava a entregar-me a um homem que ele estava a tratar-me tão bem que eu estava a ignorar todos os sinais. Até que eu descubro, porque a rapariga veio mesmo ter connosco. E aí eu descubro que eles já namoravam há 2 anos. Só que, como é que a rapariga veio ter connosco? Porque ele queria terminar a relação com ela para ficar comigo. Então ela veio e disse, tu não vais terminar a nossa relação por causa de uma miúda que tu conheceste ontem. Ela tinha toda a razão. Na altura eu fiquei extremamente ofendida, mas ela tinha razão, porque eu era uma miúda. E realmente eu tinha chegado ontem, ela já estava lá há mais tempo. Aqui foi a minha primeira interação não é com ela que eu devo discutir. Foi a minha primeira experiência com estar num relacionamento em que eu estou a ser traída e está lá outra mulher. Para que é que eu vou estar a discutir com outra mulher se eu nem sabia que ela existia? Para que é que eu vou estar a interagir com outra mulher que não é ela que me tem que dar uma satisfação, é o homem. Porque foi ele que me traiu. E isto vale também para ti que és homem, se estiveres a ver isto, não é outro homem com quem tu tens que discutir, é com a mulher com quem tu estás, se ela decidiu que tinha que te trair. E a partir daqui começou aqui a perda da minha inocência. Porquê que eu perdi a minha inocência? Muitos de vocês vão dizer, Ana, porque tu amavas ele e descobriste que ele te traiu. Porque tu gostavas dele e descobriste que ele foi mau para ti. Eu não perdi a minha inocência por causa disso. Eu perdi a minha inocência, não foi porque ele não me amava. Não é isso. Eu sabia que ele me amava. Havia amor entre nós. Eu perdi a minha inocência porque eu descobri que não é o amor que dói. Eu descobri que tu não seres amada da forma como tu querias, aqui na tua cabeça, dói. Que o amor, quando não vem de acordo com as expectativas que tu criaste, dói.
Então isso não é o amor que dói, é o teu ego. Eu já tinha criado todas e mais algumas fantasias na minha mente para nós ficarmos juntos. Era casar, era filhos, era eu terminar o meu curso universitário e era estar com ele, era uma coisa louca. Quando eu venho a descobrir que essa realidade é completamente impossível, porque ali havia uma outra realidade. A rapariga estava grávida. Eu não tinha sequer... Eu era uma peça naquela história que, se ele tivesse disposto a seguir em frente, sim, poderia ser muito importante. Aliás, eu sei que foi importante para ele, mas eu não era a peça principal da história. E aqui a situação é mais profunda do que isso, porque aqui fez-me perder uma inocência que eu achava, não, nós vamos ficar juntos para sempre, nós estamos conectados para sempre. E o ver que não dá para ficar com aquela pessoa, porque ele tem outra. E eu cheguei depois. E essa ingenuidade, essa inocência que eu tinha, nunca mais recuperei. Hoje, passados 20 anos, porque eu tenho 39 anos, tenho a plena noção que nunca mais recuperei. E a partir daí começa a minha jornada de relacionamentos absolutamente tóxicos e muito pouco saudáveis. Sabes porquê? Porque a mágoa que eu tinha fez com que eu perdesse a minha criatividade, fez com que eu perdesse a minha confiança em mim mesma, porque eu culpei-me de ter sido traída. Eu culpei-me de me ter colocado numa situação em que eu acreditava que ia ser para sempre, afinal não era nada para sempre, estás completamente enganada. Eu culpei-me a mim, eu não assumi a minha responsabilidade, eu nem sabia o que era assumir a responsabilidade num relacionamento, de teres colocado como uma pessoa que tu estás a ver os sinais que ela te está a dar e que tu não consegues ver. Não é bem assim, tu não queres ver, deixa-me lá corrigir, porque tu tens os teus níveis de amor, as tuas hormonas do prazer estão ali tão em cima que tu não consegues sair dali. E eu nunca assumi essa responsabilidade, eu só assumi essa responsabilidade quando no último relacionamento que eu tive, que me marcou imenso, eu tive que ir procurar terapia. Porque depois desta perda desta inocência, aos 19 anos eu acreditava que ninguém presta. Eu acreditava, não dá para confiar em ninguém. Só que o mais engraçado, eu era uma miúda que, lembra-te, eu ainda tinha aquela ideia que a minha mãe me tinha dado. O teu tesourinho, o protesto, não podes dar o tesourinho a qualquer pessoa. Se só chegaste agora a esta conversa, tu vais ter que voltar para trás para entenderes um pouco mais o que é que eu quero partilhar. Aqui depois trata-se de... aquela inocência perdeu-se, aquela inocência foi embora porque a confiança em mim também se tinha ido embora. Sabes, é muito fácil para ti, quando tu estás a amar alguém, quando a pessoa te magoa, é fácil nós colocarmos como no centro das atenções é que eu sou a burra, sou a parva, eu devia ter feito isto, eu devia ter feito aquilo. Como se qualquer ação que tu fizesses fosse mudar a outra pessoa. A minha ingenuidade era tanta, e eu culpava-me tanto, que eu achava que se eu tivesse feito as coisas diferente, ele teria mudado. Tu não tens noção dos anos todos que eu levei a perceber que eu não consigo mudar ninguém. Eu já chego até essa parte. O que eu te quero partilhar é... Sabes quantos anos eu vivi com saudades, acreditando que o início do meu relacionamento, o início daquele amor era verdade? Sabes quantos anos eu tive ali presa a acreditar que eu posso voltar à relação inicial que eu tive com ele, eu posso voltar a recriar esses momentos? Sabes quantos anos eu tive presa ao meu passado? Porque eu dizia, tenho saudades de quem eu era. Porque eu dizia, tenho saudades de tudo o que eu vivi naquele relacionamento. Eu vivia constantemente esta realidade que eu criei na minha cabeça, ignorando completamente a realidade que eu tinha. E o que é que acaba por acontecer? Em todos os relacionamentos eu procurava aquela miúda. Em todos os relacionamentos eu procurava aquela miúda de 19 anos que era completamente ingênua, aquela miúda que era completamente inocente, que era completamente imatura para estas coisas do amor. E eu persegui esta saudade como se ela fosse uma realidade. Eu queria voltar a reviver os meus momentos no relacionamento. E eu não estava a ver o quanto eu estava a perder-me. Eu não estava a ver o quanto eu estava a colocar-me numa situação em que é impossível tu voltares a viver todas aquelas fases iniciais de um namoro. E aqui está o teu maior dilema. Quando tu pegas a saudade que tu tens de uma fase muito feliz que tu já tiveste, como se aquela fase fosse lei, como se aquela fase nunca fosse passar. E foi a minha primeira aprendizagem no que diz a respeito a quando tu tens mágoa, que é, quando tu estás a viver um relacionamento amoroso, tu não vives as partes boas, tu não vives as partes maravilhosas,
Tu não estás presente também nesse relacionamento. Estás ali porque não queres estar sozinha, estás ali porque não queres estar sozinho e ficas ali e mantens-te um relacionamento com a pessoa. Há muitos de vocês que estão em relacionamentos porque têm filhos, há muitos de vocês que estão em relacionamentos porque comprámos uma casa, não amam a pessoa, não querem estar com a pessoa e mesmo assim ainda estão ali no relacionamento. Porque dá-vos mais jeito a nível financeiro, dá-vos mais jeito a nível de cuidar das crianças. Há muitos de vocês que estão a viver relacionamentos sem amor e vivem por conveniência. Há uma diferença entre o vosso relacionamento e as pessoas que se vendem por dinheiro? Não há. Só que vocês gostam de se mentir, vocês gostam de se dizer não, eu tenho um propósito para estar aqui. Então quer dizer que se te separares vais passar por um desafio de teres que trabalhar mais ou de teres que ajustar a tua vida financeira. E vais conseguir ultrapassar. Mas tu não dás este passo porque tens medo, então continuas na mesma porcaria, na mesma bosta do relacionamento, à espera que a outra pessoa é que vai mudar, enquanto quem tem que mudar és tu. Saudades dos tempos que já viveram é um vício. Se não for bem administrado, vai tornar-se um vício. É impossível tu viveres ao início dos relacionamentos, tu voltares ao início dos relacionamentos, é impossível. E muitos de nós andamos aqui presos ao início dos nossos relacionamentos, que é maravilhoso, que a pessoa era mais cuidadosa, que a pessoa era mais carinhosa, e ignoras completamente a realidade que tu tens agora. Tu ignoras que vocês agora, antes de namorarem, já vivem juntos. Tu ignoras que agora vocês têm contas para pagar. Isso envolve isso, tem muito peso no relacionamento. Tu ignoras que vocês agora têm filhos, que vocês já não são os dois. Tu ignoras que agora têm objetivos em conjunto. Já não são aqueles objetivos tipo, eu estou sozinho, ele está sozinho. Já não é nada disso. Tu ignoras o facto de que vocês agora têm uma vida em conjunto que não é igual àquela que vocês namoravam. Mas vocês estão presos ao início do relacionamento. Em que as coisas têm que ser da mesma maneira, tem que haver a mesma cumplicidade, tem que haver o mesmo amor, tem que haver a mesma atenção, tem que haver coisas que nunca vocês vão conseguir manter ao longo do vosso relacionamento porque vêm fases novas. Eu tenho clientes que me dizem, Ana, ele já não olha para mim da mesma maneira. Tenho clientes que me dizem, ela já não está comigo da mesma maneira, ela agora está mais solta, ela agora tipo, parece que me toma por garantido. Está certo? Não, também não está certo. Mas todos nós estamos a ter que viver fases que não são o início do relacionamento. E essa saudade que tu tens das coisas boas que tu já viveste e queres recriar, é isso que te faz sair completamente do dia em que tu estás hoje. Tu queres recriar aquilo que aconteceu na segunda-feira e hoje é quinta. Tu não consegues perceber. Na segunda-feira eu estava super feliz. Ótimo. Olha para ti hoje e diz assim, o que é que eu posso fazer hoje também para ser feliz? Não, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz na segunda-feira para ser igual. Quando não é igual, depois tu acabas por ficar o quê? Frustrado e frustrada. A cabeça bate na parede, tu começas a criticar, começas a comparar-te à vida das outras pessoas e tu não consegues entender que aquilo que estás a fazer contigo é simplesmente ladeira abaixo. Tu estás a colocar-te em situações que não vão dar certo. Viver os momentos iniciais de um relacionamento que já acabou é a receita para tu andares infeliz. Porque o amor não dói. O que dói é tu não seres amado, é tu não seres amado da forma como tu criaste aqui na tua cabeça que isso iria acontecer. Se tu hoje estás sentado a chorar pelo teu ex ou pelo teu relacionamento como está agora, mas que já não é como era no início, é porque tu criaste expectativas completamente fantasiosas, não são reais e tu não consegues trazer-te para a realidade porque tu estás preso na fase de ter que viver de acordo com o início do relacionamento. E da mesma maneira que eu perdi a minha inocência quando fui traída pela primeira vez, tu também já não podes voltar ao início do relacionamento. Aquilo que se perde, sentimentos que tu já conhecias, que tu já tiveste, são impossíveis de recuperar porque tu agora tens uma nova história para te contar. É disto que a maior parte das pessoas acha que nunca mais vai viver e tem um medo gigantesco. Eu hoje aos 39 anos, passados 20 anos, a primeira coisa que eu podia dizer àquela miúda que descobriu que estava a ser traída, àquela miúda que descobriu que o conto de fadas não existe, que todos aqueles filmes da Disney que eu vi que não eram verdadeiros, não eram reais, a primeira coisa que eu podia dizer a essa miúda é: a vida vai melhorar tanto. Tu vais encontrar pessoas que vão gostar muito mais de ti, tu vais viver uma vida plena, tu vais ser tão gostada por ti mesma que vais atrair homens que gostam de ti
que isto tinha que acontecer na tua vida para tu entenderes, um amor nunca é um conto de fadas. O amor é o teu conto, é a tua história. Tu é que decides como é que ela vai ser. E nunca, jamais ela é perfeita. Porque se ela for perfeita, isso significa que ela não é contigo. Porque tu não és perfeita. Todas as histórias que nós nos contamos em que está tudo perfeitinho, está tudo direitinho, vocês estão a retirar-se da história. Nós não somos perfeitos. Nós não temos essa capacidade. Conta-te uma história que seja real. Não contes uma história que seja perfeita, porque ela não existe. É importante que tu saibas que a saudade que tu estás agora a querer trazer para dentro de ti, não consegues deixar esse homem, não consegues deixar essa mulher, porque tens saudades dos momentos em que vocês viveram, está a criar uma barreira em ti. Da mesma forma como criou em mim também. Eu perdi a alegria, eu perdi confiança, eu perdi a minha criatividade. Durante anos eu andei perdida sem saber o que fazer. Durante anos eu andei perdida completamente. A minha vida agora não tem sentido nenhum, porque o meu coração está muito nos relacionamentos. Percebes o que é que eu trabalho como coach de relacionamentos? Ligaste? Pronto. O meu coração está muito nos relacionamentos. E onde está o teu coração é onde, quando tu tens um obstáculo, um desafio, é ali que tu quebras. É ali que tu vais abaixo. A falta do amor faz com que tu percas a tua força. A falta do amor faz com que tu percas o teu norte. O ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano foi feito para viver acompanhado pela melhor pessoa que o respeita. Quantos de vocês estão acompanhados por pessoas que não confiam, que não respeitam, que não gostam, não amam, mas estão porque é conveniente? Tenho muito medo de ficar sozinha, tenho muito medo de ficar sozinho. Já percebi que aquele relacionamento acabou, já não há mais volta a dar. Mas ando aqui à procura de 1001 tal formas para poder, mais uma vez, andar com este relacionamento. Quantos de nós andamos aqui a lutar por relações que já morreram, mas que nós, como temos saudades dos tempos que nós vivíamos no inicial, nós achamos que podemos recriar isso. Outra coisa que eu também te quero dizer, tu podes ter saudades Tu podes não, tu tens saudade dos momentos do prazer iniciais. Quem te disse que isso era amor? Quem te disse que tu no início da relação estavas a amar? O amor é um sentimento que vem à medida que tu vais conhecendo a pessoa. E tu sentes que é mesmo amor, sabes quando? Quando tu sentes a liberdade, a vontade de ir embora, sabendo que tu podes voltar para essa pessoa. Quando tu sentes que tu podes dar liberdade àquela pessoa para ela ir e ela vai querer voltar. Porque ela já viu quem tu és, ela já sabe quem tu és, ela já te conhece. De cabo a rabo, ela sabe agora quem tu és. Então o amor é aquele sentimento que faz com que tu queiras voltar mesmo e que tu queiras ficar, mesmo quando as coisas estão super mal. Porque o amor é capaz de derrubar um homem de 100 metros e ele ficar de joelhos, porque te ama, porque gosta de ti. O amor é capaz de derrubar uma mulher forte que está habituada a cair e a levantar-se e ela de repente agora tu vês como se ela fosse uma pena de tão leve que ela ficou. O amor é o sentimento mais avassalador que existe. Quando é partilhado. O amor, quando é recíproco, quando é toma lá, dá cá, é o melhor sentimento que existe. Agora, quando tu sentes que tu estás a amar sozinha, tu estás a amar sozinho e a outra pessoa não corresponde, é das piores sensações que existe. Porque tu estás ali a querer recriar, a querer viver uma coisa que para já nunca existiu da outra parte. Tu queres muito que exista, mas nunca existiu da outra parte. E tu martirizas-te e tu maltratas-te a acreditar que não, mas eu quero, mas eu mereço, mas eu tenho que ter. E fazes de tudo. Tu aceitas migalhas como se fosse um banquete de 200 talheres. Tu acreditas que se não for aquela pessoa, tu nunca mais na vida vais conseguir encontrar alguém. Tu martirizas-te, aquilo dói-te muito. E o amor não dói. O que dói é quando tu não és correspondida e quando tu não és correspondido pela outra pessoa da maneira como tu criaste aqui na tua cabeça. Isso é que dói. O criar as expectativas. O teu ego que está ali magoado. Isso é que dói. E é isso que tu tens dificuldades em aceitar. É isso que tu tens dificuldades em perceber. E é daqui depois que vem toda esta fase em que tu vais te humilhar, em que tu vais ser rejeitada, em que tu vais ser rejeitado e não vamos conseguir sair daqui. Porque há algo que te puxa, algo que te faz ficar com essa pessoa, algo que te faz ficar nesses relacionamentos. Eu falo por mim.
Eu, depois que fui traída aos 19 anos, a minha criatividade parou. Aquela miúda alegre, aquela miúda contente, parou. Olhando para mim hoje, eu tenho a plena noção. Eu mentia-me muito a mim mesma. Não, estou igual, estou na mesma. Isto não me afetou em nada. Só sei que a partir dali os meus relacionamentos, nenhum foi saudável. Tudo tóxico. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento em que eu perdi uma das coisas mais importantes, mais bonitas que eu tinha até hoje, que eu até hoje sinto saudades daquela inocência, daquela ingenuidade, para de repente joga-te ao mundo dos leões. Os homens não são de confiança, tu deste-te demais, se calhar se não tivesses feito isto, quer dizer, uma autocrítica, uma culpa excessiva que eu não sei de onde é que estava a ver, porque eu não me curei. Eu saí de um relacionamento onde eu estava a ser traída e entrei automaticamente noutro porque eu não queria estar sozinha. Eu morria de medo de estar sozinha, principalmente. Eu não podia estar sozinha porque, meu Deus, não, eu fui traída, eu não quero estar sozinha, não vou conseguir aguentar. E é com cada mentira que tu te contas que se torna uma verdade, que tu depois acreditas realmente, sem aquela pessoa eu não sou ninguém. Ou sem uma pessoa ao meu lado eu não sou ninguém. E muitos de nós vivemos essa realidade, estamos com pessoas ao nosso lado, que sem elas vamos ser tudo. Sem essas pessoas ao nosso lado, nós vamos ter os caminhos abertos, nós vamos ter tudo o que nós queremos na nossa vida. Porque muitos de vocês não têm a vida como vocês querem, porque vocês têm ao vosso lado estorvos, obstáculos, pedras. E é por isso que a vida não vai para a frente. No dia que tu deixares essa pessoa que está aí a ser um obstáculo para ti, tu vais ver as portas todas a abrirem-se e o teu caminho a entrar. Mas isso depende única e exclusivamente de ti. Porque eu lembro-me, quando eu fiz o trabalho, quando eu fui autoconhecer-me, eu percebi, eu estou a envolver-me com pessoas só pelo medo de estar sozinha. E eu tenho que me envolver com pessoas porque eu quero que elas me acompanhem. São duas coisas completamente diferentes. E fazer esta separação, aprender esta diferença, conhecer-me a mim, foi isso que hoje me trouxe aqui a estar a partilhar esta história contigo, para tu entenderes que um dos motivos pelos quais tu estás a sofrer, esta saudade que tu tens dos momentos que tu viveste no início, não é. O motivo pelo qual tu estás a sofrer é que tu vives essa saudade como se ela fosse uma realidade. Estás a fazer de tudo para voltar a esses momentos. E não dá para fazer isso. Aquilo que aconteceu na segunda-feira foi maravilhoso, foi muito bom. Mas já passou. Vamos criar momentos agora, vamos criar uma fase agora em que tu te permitas viver feliz todos os dias. E não vou ter que voltar aos meus 19 anos para ter aquela inocência. Eu perdi uma inocência, mas eu ganhei maturidade. Eu ganhei a força de cair e levantar e perceber. Quando tu cais, não importa a posição em que tu cais, importa até como é que tu te vais levantar. Deu uma força suficiente para eu perceber. Eu não tenho que viver estes relacionamentos para sempre. Eu não tenho que estar nesta forma de vida para sempre. Eu posso sair daqui, eu posso fazer diferente. E essa coragem, essa força, essa maturidade nunca teria vindo se eu não tivesse perdido a minha inocência. Sinto saudades daquela ingenuidade porque era tão fofinho, era uma coisa que era minha, era genuína. Mas hoje em dia já não faz o mínimo sentido. Porque a maturidade que eu precisava chegou por causa desse episódio. Sentir saudades é bom. Viver dessa saudade é mau. Porque a saudade é um sentimento de prazer que te dá quando tu vais àquela memória e tu dizes, ai, foi tão gostoso, foi tão bom. E é apenas isso. Saudade é todo o sentimento que tu tens, que sim, podes ir lá e podes matar. Ao fazer o quê? Recriar aquele momento? Não. Criar momentos novos. Porque tu não és a mesma pessoa que eras ontem. Tu és uma pessoa completamente nova hoje. Todos os dias tu estás Ontem uma cliente disse, mano, eu não quero começar de novo. E eu disse-lhe, o que é que tu fazes todos os dias quando tu acordas? Quando tu vais levar os teus filhos à escola, quando tu estás a olhar para o teu marido, quando tu estás a tomar banho, o que é que tu fazes todos os dias? Nós estamos a começar de novo. Nós temos muito medo, esta ideia romântica, que nós temos que nos manter presos ao início das nossas relações. Que tem que ser tudo prazeroso. E não dá para fazer isso. Tu podes muito bem perguntar, tipo, o que é que eu fazia no início do nosso namoro? Eu era mais proativa? Eu era mais brincalhona? Eu era mais conversadora? Ok, pronto. Também isso vou trazer para o meu relacionamento. Viver exatamente o momento que viveste lá no início, isso é impossível. Sai daí porque tu não vais conseguir fazer isso. E o que eu quero partilhar contigo é, estás a viver a saudade de um amor que já passou?
a viver como, meu Deus, se eu fosse outra pessoa, se eu tivesse aquela pessoa, mata essa saudade por tu conheceres-te a ti e tu poderes ser uma pessoa que tu te ames. Cura os teus traumas, procura apoio psicológico, vê mais vídeos motivacionais que te ajudem, sai um pouco deste vício da internet em querer ver só a vida dos outros e fofocas, que não te está a ajudar em lado nenhum. Vive a vida, mas de uma forma saudável. Tu hoje estás aqui comigo a esta hora, 6h15 da manhã, em direto, não penses que é à toa. Nós estamos aqui a cumprir um propósito, os dois e as duas. Honra esse propósito, que é nada mais, nada menos do que tu seres feliz. Precisas é só das ferramentas certas para o fazer. E eu confio em ti, que tu consegues fazer isso. Porque tal como aquela menina dos 19 anos que eu era, hoje, aos 39, orgulhosamente, eu sei que dá para fazer, porque eu fiz esse caminho. E faço todos os dias, quando agradeço, quando estou presente, quando me desafio, quando saio completamente da minha zona do conforto e venho para aqui e estou contigo e partilho. Todos os dias nós fazemos isso. Começamos de novo. Porque dá para fazer. Porque ninguém é uma árvore, um burro empacado. Todo mundo pode se transformar. Até tu. Agora tens é que acreditar que mereces isso. E daí depois vem um trabalho para tu sentires isso. O meu nome é Ana Rubalo. Eu trabalho como coach de relacionamentos e terapeuta no desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por teres estado aqui comigo esta manhã. É que eu adoro partilhar.